gente! Então, essa é a nossa sexta e última videoaula teórica. Basicamente, a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre a turbulência homogênea e isotrópica. Então, primeiro, qual que é a definição de homogeneidade? É a invariância estatística das propriedades de escoamento quando se promove uma translação. A homogeneidade é uma característica direcional, enquanto que a isotropia é uma variância estatística das propriedades em relação a uma rotação. Necessariamente, quando eu tenho uma isotropia, eu vou ter uma homogeneidade, certo? Quando eu analiso a turbulência em grandes escalas ou um escoamento transicional, basicamente eles vão ser anisotrópicos e não homogêneos. Agora, se eu faço uma análise em pequenas escalas, eu posso considerar e posso fazer uma aproximação, certo? Para ter uma existência de isotropia e homogeneidade, certo? A gente tem também o conceito de espectro de energia cinética turbulenta, que é basicamente a distribuição da energia sobre as estruturas turbilionares. Basicamente, maiores estruturas têm menores números de onda e carregam maior quantidade de energia, certo? A gente tem a zona inercial, que é representada por essa zona aqui no desenho, certo? Basicamente, eu vou ter um predomínio do processo de transferência não linear de energia entre as escalas. Basicamente, eu tenho um elevado número de ondas, eu diminuo o Reynolds local. Quando eu faço essa diminuição do Reynolds, eu vou ter uma dissipação viscosa superando os efeitos não lineares. Aqui a gente tem a teoria de Kolmogorov, que associa essa energia transportada com a constante de Kolmogorov, com a quantidade de dissipação viscosa e com o K, que depende do fluido, certo? Basicamente, a gente tem as escalas de turbulência. Essas escalas, elas podem ser as escalas dissipativas de Kolmogorov ou as grandes escalas. Nas escalas dissipativas de Kolmogorov, eu vou ter um tamanho R e uma velocidade VR, e os tamanhos menores que a escala LD são dissipados por efeitos viscosos. Então, a gente tem a equação para encontrar o número de Reynolds em função da velocidade, em função do tamanho e em função da viscosidade cinemática. A gente tem uma equação também para encontrar LD, para encontrar o meu tal, para encontrar a rotação e para encontrar o meu comprimento, certo? Depois a gente tem as grandes escalas, onde o meu L representa a escala de comprimento típica do escoamento, certo? V representa a escala de velocidade que transporta essas grandes estruturas, e a gente vai ter uma relação entre as grandes escalas e as escalas dissipativas, certo? Todas essas relações em função do número de Reynolds. As pequenas escalas, elas têm um maior número de vorticidade, enquanto que as grandes escalas transportam mais energia. Aqui, a gente tem as metodologias de simulação. Então, a gente tem a simulação numérica direta, também chamada de SND. Basicamente, ela soluciona as equações de Navier-Stokes, é limitada a baixo número de Reynolds, certo? A malha é mais fina, o que aumenta os custos computacionais, e a maioria dos problemas práticos não podem ser solucionados via simulação numérica. A simulação de grandes escalas são estruturas maiores, que são resolvidas diretamente, certo? As menores são modeladas. E já essa simulação de grandes escalas, o LESS, pode ser aplicado a elevados números de Reynolds. E a gente tem as equações médias de Reynolds modeladas, certo? Ou URANS. Basicamente, ela separa as escalas médias relativas às flutuações, tem bons resultados com malhas menos refinadas e resolve o modelo uma média de todas as frequências de escoamento, certinho? Então, sobre essa parte é isso.